Olá, professores e professoras, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui em mais uma live, hoje de Educação Ambiental, vamos falar um pouquinho das formigas de Embaúba. E vamos ter a companhia aqui de duas convidadas. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, estou como formadora EFAP. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, uso óculos, tenho aproximadamente 1,55 m. Estou vestindo uma blusa salmão, uma calça jeans azul e um tênis branco. E aqui ao meu lado está a Gabriela. Olá, Gabriela. Olá, Terezinha. Olá, bom dia aos espectadores. Eu primeiramente queria agradecer ao convite feito, né, tanto pela Terezinha quanto pela Andréia, para estar aqui abrindo, né, o espaço para falar um pouquinho da nossa iniciativa. Bom, eu me chamo Gabriela Ribeiro, eu sou uma mulher de pele não tão clara, mais clara, cabelos lisos, grisalhos, estou usando uma camiseta verde, escrito o nome da organização, Formigas de Embaúba, uma saia azul com estampa amarela e um tênis azul também. E agora, aqui do nosso lado, uma velha conhecida da gente, que está lá trabalhando muito, é a Andréia, lá da Coped. E aí, Andréia? Oi, Terezinha. Oi, Gabriela. Oi a todos vocês das 91 diretorias de ensino, das nossas unidades escolares. Muito bom dia, né? Como Terezinha disse, eu sou Andréia Cardoso, sou professora da Educação Básica e atuo na equipe curricular de Geografia da Coordenadoria Pedagógica. E estou aqui nessa manhã hoje para dialogar com vocês, com Gabriela, Terezinha, sobre a iniciativa da organização Formigas de Embaúba. Eu sou uma mulher de estatura por volta de 1,65 m, uso óculos, tenho cabelos castanhos, médios, pele clara. Hoje estou usando uma calça preta e um agasalho num tom um pouco de rosa. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É um diálogo de apresentação, né, da organização para todos vocês e também o momento da gente continuar o enraizamento da educação ambiental, o fortalecimento da educação ambiental na rede estadual de ensino. Então, eu fico muito grata a Terezinha, né, aqui da EFAP, que nos proporciona esse momento de interação, e a Gabriela, né, pelo início da parceria que estamos aqui, né, traçando. Obrigada. Obrigada, Terezinha. Então, vamos aqui conversar um pouquinho com a Gabriela, principalmente para falar um pouquinho dessa ONG de formigas de Embaúba. Gabriela, como surgiu uma curiosidade que eu estava olhando assim, a apresentação e observando, uma curiosidade que me ficou o tempo, como surgiu o nome para a ONG? Tá, vamos lá. Bom, na minha apresentação eu acabei não falando, mas eu sou uma das cofundadoras da organização, né? Bom, a ideia surgiu por quê? Porque a gente está falando de um projeto que passa pelo reflorestamento, pela restauração ecológica da Mata Atlântica. E a embaúba, ela é uma espécie muito especial nesse processo de restauração. Ela é uma espécie pioneira, né? Então é uma das primeiras que consegue crescer nesses ambientes degradados. E ela, então, cria condições para que as outras espécies cheguem, né, depois de uma área ter sido devastada, seja por causas naturais ou por questões antrópicas, né? E aí, por que a gente fala, então, da formiga de Embaúba? É porque a gente tem na natureza muita cooperação, mutualismo, né, que a gente fala. Então, tem uma espécie de formiga, asteca, né, que é o nome da espécie, que vive em parceria com a embaúba, né? Então, tem essa ideia também de cooperação indiretamente, né? Então, a formiga protege a embaúba de herbívoros que venham tentar se alimentar da planta, e a embaúba, que tem seu tronco oco, abriga a formiga, além de disponibilizar aí um alimento para ela, né? Uma seiva mais adocicada. Então, o nome surge disso, mas é interessante porque conforme a gente caminha pela rede, pelas escolas públicas, ela também vai ganhando outros significados. Então, querendo ou não, quando a gente está falando de educação pública, a gente está falando de trabalho de formiga. Então, aos poucos, também foi ganhando um pouco essa conotação, esse nome.
Mas na origem mesmo, a gente quis muito valorizar essa árvore, a embaúba, que são várias espécies, tem embaúba branca, embaúba prateada, né, que fazem esse abrir caminho para esse processo de restauração florestal da Mata Atlântica. Não apenas, viu, a embaúba também está em outros biomas do Brasil, mas na Mata Atlântica também. Ela é uma árvore bonita, né, que normalmente a gente encontra nas beiras de estrada, justamente Sim. porque beira de estrada é onde teve extração, remoção de uma parte da floresta. Então, se a gente passa, né, pelas estradas que beiram aí a Mata Atlântica, a gente vai ver uma árvore com uma folha que parece de um mamoeiro, assim, parece uma grande mão, um grande guarda-chuva. Por baixo, às vezes, da folha, ela reflete prateado ou reflete branco. Né? Então, dá para a gente prestar atenção aí quando for pegar a estrada, que vocês vão encontrar. E desde quando que vocês estão atuando principalmente com escolas, né, com educação pública? Você pode contar um pouquinho para a gente? Com certeza. Então, na verdade, né, André, a gente surge com o desejo de atuar na rede pública. Né? Inclusive, por isso, essa aproximação também da rede estadual. Então, quando a gente pensou em fazer um trabalho de restauração florestal, a gente não pensou num trabalho que fosse somente de cidadãos interessados. A gente achou que a escola pública, desde o princípio da origem da ideia, era o lugar que a gente queria estar para poder fazer esse trabalho. Né? E por vários motivos, né? A gente acredita muito que essa sociedade, né, que a gente vive realmente vai se transformando se a gente muda a cultura, né? A gente está aí imerso numa cultura em que a natureza ela é um problema, não é algo a ser incorporado nas cidades e tudo mais. Então, a opção por estar na escola pública, ela é fundante da nossa organização. Por isso até, né, aqui a gente traz, né, a ideia de estarmos fazendo educação ambiental crítica pensando que a gente vai construir uma ideia de transformação possível para aquele território, junto com os estudantes e junto com toda a comunidade escolar, né? E aí, para isso, então, a gente tem, né, essa abordagem de não plantar a floresta e ir embora. Né? Não é isso, a gente leva um programa pedagógico para as escolas, né? Construindo um imaginário a respeito da floresta e discutindo, construindo com as crianças, com os estudantes, com os jovens, alguns temas que a gente elencou como sendo muito importantes para falar sobre restauração, sobre Mata Atlântica e para sensibilizar, porque eu acho que antes de mais nada a gente identifica essa necessidade de sensibilizar para reconectar com as florestas, com a natureza de uma maneira geral, iniciando até pela nossa própria natureza, mas enfim, é um programa, né, com 6 encontros, né, que a gente leva para as escolas. Gabriela, tem uma curiosidade aqui, acho que também é curiosidade, como vocês são recebidos pelos estudantes nas escolas que vocês já trabalharam? Como que é esse relacionamento da ONG, escola, professores, gestão, como? Bacana. Bom, então acho que para contextualizar e responder, vou contar um pouquinho do histórico, né? Então, desde 2021, a gente faz o plantio, né, em escolas públicas. Nós iniciamos a nossa jornada pelos centros de educação ambiental, pelos CEUs, Centros Educacionais Unificados, né? Nós iniciamos com a Secretaria de Educação Municipal. Então, da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, isso. Obrigada, Andréia. Então, a gente tem um percurso de iniciar o diálogo. Os CEU, os Centros Educacionais, eles têm uma especificidade, né? Eles são um grande aparelho público que tem 3 escolas dentro. Né? E quem faz a gestão dos espaços acaba sendo a gestão do CEU, não necessariamente a gestão das escolas. Então, a gente... de uma maneira geral, é recebido com uma certa curiosidade. Primeiro porque quando a gente vai falar de educação ambiental, vem várias demandas. É o jardim, a horta, é a cisterna, a compostagem. Até a gente conseguir explicar que a nossa iniciativa tem a ver com plantio de floresta, que é algo que a gente identifica que não existe tanto, né, na rede. A gente faz um diálogo inicial, então, com a gestão.
E assim, eu acho que a gente encara de tudo nas escolas, porque a escola é um pequeno pedaço, uma amostra do que é a nossa sociedade, da maneira como a nossa sociedade se relaciona com a natureza, né? Então, há céus e escolas que quando a gente apresenta a proposta, fala, uau, que maravilhoso, a gente queria muito, a gente já até tem uma horta, a gente já tem outras iniciativas, então venham, vocês vão ser recebidos de braços abertos, que bom que estão chegando, o que vocês precisam? Ah, tem que apresentar no conselho, vamos abrir uma reunião, apresenta no conselho. Até escolas que falam assim, ai, floresta, mas espera aí, não vai ter bichinhos perigosos, né? A gente leva para a educação infantil também, por exemplo, né? Não vai ter risco de gente se escondendo. Então, tem todo um imaginário por trás da ideia de ter uma área com floresta, que pode abrigar animais, pode não ser visível, né? Você perde o controle. Você não tem mais apenas um gramado, que você vê a criança lá longe, para onde ela está indo, né? Por onde ela está circulando. Então, tem um pouco das duas manifestações, das duas, primeira acolhimento. Mas a gente se coloca muito também numa proposta de dialogar, né? A gente acolhe essa postura de fobia, medo, receios com relação à presença das florestas, porque nós somos muito urbanos, a nossa cultura nos leva a ter esse imaginário a respeito de floresta. Então, a gente também vai tentando, até nesse lugar, né, de interação mais institucional, e desconstruindo um pouco essas ideias para daí sim, porque o nosso foco são as crianças, né? São os estudantes. Então... E para vocês, qual é a definição de uma mini floresta? Ah, bacana. Eu acho que bacana. isso é importante, né? É o título aqui da nossa live Boa, hoje, boa. né? Então, Sim. vamos partir desse conceito. Olha, eu vou pedir para a Jéssica colocar, por gentileza, esse slide que tem uma ilustração das crianças. Eu coloco aqui para você. Isso. Eu tô aqui com... Ah, obrigada, querida. É verdade. Mas aí para compartilhar com os espectadores. Esse daqui foi uma ilustração lá do início, né? Que traz um pouco a ideia do que a gente entende como mini floresta. Cada vez mais ela está se concretizando, né? Porque os primeiros plantios ocorreram em 2021, as florestas de 2 anos já estão com árvores de 4 metros de altura, né? Então é muito bacana porque essa imagem ilustra esse entendimento. Então, pela imagem, o que a gente entende como mini floresta? Primeiro, uma ideia de que é um bioma muito diverso, né? Então, na ilustração dá para ver vários tipos de planta, né? Inclusive tem uma embaúba ali com uma ave pousada na embaúba, e que é integrada com a comunidade, né? Então, quando a gente planeja as nossas mini florestas, a gente sempre pensa caminhos e uma clareira, pelo menos, que é esse ambiente onde a comunidade vai poder ficar, vai poder ler um livro, vai poder usar aquele espaço como um laboratório para observar as plantas, as aves, os seres que vivem no solo. Então, essa é a cara da mini floresta. Então, é um pouco diferente do que acontece no processo de arborização urbana, que a gente tem uma árvore aqui, depois uma outra árvore lá, ali 2 metros, né? A gente tem uma outra estratégia de plantio, né? Que eu até vou passar aqui para a gente dar uma olhadinha. Seria qual? Já vou falar um pouco sobre o método de plantio. É esse slide em azul aqui, olha. Lá no finalzinho. A gente retorna. Isso, aí a gente vai retomando aqui. Boa, esse aqui, Então, só para também contar um pouco da cara dessa mini floresta. Então, a gente foi pesquisando, né, quais os métodos, as melhores estratégias de fazer o plantio. E aí a gente chegou nesse botânico japonês chamado Akira Miyawaki, que desenvolveu uma estratégia de plantio após a Segunda Guerra, né? Então, a intenção dele era restaurar áreas extremamente degradadas e, para isso, ele tem alguns princípios que regem esse processo. Então, um deles é o cuidado com o solo. E aí é muito interessante porque quando a gente chega nas escolas, de uma maneira geral, o solo das escolas ele é extremamente degradado, porque ou é uma área que foi um corte de barranco, ou é uma área que foi aterrada e aí junto com a terra veio entulho. Então esse processo de restauração do solo, ele é muito relevante, ele é estruturante para criar condições para que essa floresta de fato tenha sucesso, essas mudas sobrevivam.
Então, a gente faz um revolvimento do solo usando uma máquina, a gente incorpora adubo orgânico, né? Aí a gente tem feito no processo de restauração um plantio antecipado em alguns meses de adubação verde. Né? Então, adubação verde são espécies de plantas, não necessariamente nativas, mas que fazem esse trabalho de fixar nitrogênio no solo e muitas vezes até de descompactar o solo. Então, a gente tem o feijão guandu, por exemplo, como uma das espécies de adubação verde que a gente leva, a crotalária, o girassol. E aí a gente já também aproveita e inicia uma proposta de trazer mais diversidade. Então, eventualmente, a gente leva um pouco de semente de milho, tem outras espécies como o nabo forrageiro. Então, essa roça, vamos dizer assim, de adubação verde permanece por alguns meses já fazendo alguma melhora no solo, né? E conforme ela cresce, né, depois que ela fica num tamanho relativamente grande, a gente entra com uma nova etapa de preparo do solo, em que essa adubação verde ela vai ser retirada, né, a galhada e as folhas elas vão ser guardadas para depois cobrirem a própria terra novamente. Aí a gente revolve o solo novamente, leva adubo, abre os buracos e aí sim faz o plantio. Então, preparo do solo dentro desse método Miyawaki, a gente faz em algumas etapas, né? Ele fala também nesse método da escolha cuidadosa das plantas. Então, e plantas que estejam relacionadas ao bioma, né, em que se vai fazer o plantio. Então, por isso a gente optou pela Mata Atlântica, né? A gente fez uma pesquisa por alguns viveiros, inclusive viveiros municipais, né, os viveiros daqui da cidade de São Paulo. E a gente tem uma parceria também com o Refloresta, que é um viveiro especializado em Mata Atlântica. E a gente tem quase 100 espécies só de Mata Atlântica, né? E dessas quase 100 espécies, a gente tem mais ou menos umas 20 que são frutíferas, algumas mais conhecidas, outras menos, né? Pitanga, goiaba, grumichama, cabeludinha, enfim. Então, pensar essa biodiversidade local e junto com as árvores, a gente também traz as espécies de adubação verde no plantio com as árvores. Então, a gente semeia que essas plantas, elas contribuem para o crescimento das árvores, né? Aí a gente também tem um princípio, né, dessa educação ambiental crítica que nos embasa, que é de sempre buscar fazer a escuta das comunidades. E as comunidades nos trazem um desejo de ter outros tipos de espécie que não necessariamente são da Mata Atlântica, mas que eles já conhecem, que eles já têm até um vínculo afetivo. Né? Então, teve uma ocasião que a gente recebeu mulheres de um grupo de UBS do Céu Paraisópolis e a gente circulou pela mini floresta do Céu Paraisópolis e depois falou, e aí, o que vocês acharam? Aí uma delas levantou, tá faltando tudo, não tem quiabo, não tem jiló, sabe? A gente falou, putz, não dá para ignorar né, esse tipo de fala legítima, né, de quem tem essa origem que plantava na roça e tudo mais. Então, a gente começou a olhar para isso, além das espécies de Mata Atlântica. Vocês fizeram a inserção? Então, a gente sempre planta no início, com as mudas, também milho, mandioca, né? Batata doce, né? A batata doce é bacana porque ela se enrama e evita que aquele capim cresça e passe também a sufocar as árvores, as mudinhas, que elas são pequenas, são mudas ali de 50 centímetros, né? Então, a gente passou a levar laranja, abacate, jaca, carambola, né? E a gente sempre fala, gente, essa floresta não é nossa, ela vai ficar para a comunidade. A gente não vai definir o que vai ser ou não plantado aqui. Então, tragam as mudas, tem as bordas, né? De repente, dá para ter um cantinho numa borda onde bate sol, porque essas plantas precisam de sol, né? Façam um cantinho aromático com plantas medicinais, façam. Então, a gente também vai agregando. Vai né? agregando, vai agregando. A ideia é essa. Eu sei que você tem ainda uma sequência para falar sobre o método e tudo mais, mas gostaria que você contasse para a gente um pouquinho dessa questão da área, né? Então, estamos falando, no caso, dessa iniciativa que vocês têm com a rede municipal, os CELS, né? Que tem estrutura física, né, específica, mas qual seria o adequado de área de uma escola, né, o mínimo possível para ser implementada uma mini floresta? Eu acho que isso é uma curiosidade de todos nós. Boa. Depois, Gabriela, eu queria que você retomasse um pouquinho, falasse um pouquinho dessa educação ambiental que você tocou crítica. Ótimo, perfeito, vamos lá. Legal? Tá bom. Você viu que a gente tem aqui muita pergunta, Ai, né? que ótimo, vamos conversando aqui.
Eu acho que, assim, só para encerrar a questão do método, um último princípio que é muito valoroso, que também diferencia bastante das estratégias do plantio urbano, é esse plantio adensado. O que significa? As nossas mini-florestas, elas têm de 2 a 3 árvores por metro quadrado, né? Então, a ideia é que realmente ela se transforme numa área em que você não enxerga através ali da mini floresta. Por isso que a gente já cria os caminhos e a clareira com uma certa antecedência. E isso torna essa área extremamente abundante, porque você tem uma grande quantidade com muita diversidade, ela vira até uma matriz, a partir da qual algumas espécies até que não existiam mais nos territórios passam a ter sementes, né, que vão se dispersando pelo vento, pelos animais, pelas águas dos córregos da nossa cidade. Então, as mini florestas têm essa cara. A gente chama de floresta e não de bosque, né? Eu acho que tem uma intenção também de resgatar uma identidade mais nossa, de lidar com floresta. O bosque vem muito de um imaginário até de literatura infantil, de que vai ter o lobo, de que é o ambiente de medo. E não, a gente quer resgatar um imaginário de floresta. E o bosque também tem um pouco uma ideia de que você enxerga através dele, né? Então, por isso mini floresta. Bom, daí, Andréia, quando a gente, então, chega nas escolas, né, para a gente identificar uma área bacana para receber o projeto, a gente vai atrás de áreas que tenham pelo menos 200 metros quadrados, né, que sejam minimamente planas, né, porque a gente entra com maquinário, e que não tenham muitas árvores pré-existentes, porque a gente não vai poder eliminar algumas dessas, ou podar, não tem como. Às vezes são árvores exóticas, muito eucalipto, né? Então as mudas não se desenvolvem bem embaixo de áreas que já tenham árvores. Então são esses três características principais. É uma área ensolarada, né? Plana e de pelo menos 200 metros quadrados. Aí, não é só por conta da área que a gente escolhe, a gente vai trabalhar com quem quer nos receber. Então, a gestão querendo nos receber, a gestão da escola, e tendo ali minimamente uma iniciativa de educação ambiental, um desejo de trabalhar por projetos, também a gente considera como relevante para poder ir à escola e iniciar o projeto. A gente também prefere, né, dá preferência para áreas que sejam integradas à escola, né? Então, áreas próximas ao pátio, próximas à quadra, não áreas completamente isoladas, que a criança só vai conseguir ir se o professor estiver junto durante a aula, ou a professora, né? A gente também tende a dar preferência, mas os critérios principais são esses: a gestão querer, né, a área ser plana, ensolarada, e ter pelo menos 200 metros quadrados. Tá bom? Obrigada. Sobre a parte pedagógica, né, Terezinha? Bom, então, todos os nossos programas, né, trazem consigo alguns princípios relacionados, alguns, né, eixos que se relacionam à ideia de educação ambiental crítica, ao conceito de educação ambiental crítica. Deixa eu voltar um slide, por gentileza, Terezinha? Isso. Você pode compartilhar? Isso, obrigada. Essa imagem é tão... são as escolas embaixo da árvore, né? Isso é uma cultura em alguns países africanos, né? E eu acho muito lindo. E esse é um livro, né, de literatura infantil, Chuva de Manga, que também a gente acha maravilhoso. Sempre também busca trazer outras linguagens para trabalhar a educação ambiental. Mas, enfim... Entrando, né, nessa parte mais conceitual, a gente traz uma ideia, né, dessa educação ambiental crítica, emancipatória e transformadora. E por que a gente acha importante falar de conceitos e de delimitar os princípios que norteiam a nossa educação ambiental? Porque isso diz um pouco da nossa visão de mundo, da maneira como a gente está no mundo, né? Então, é uma educação ambiental que busca não ser aquela educação ambiental que transmite conhecimento, né? Pressupondo que o aluno, né, o sem luz, né, dentro até da origem da palavra, ele é um sujeito que não tem nenhum tipo de conhecimento prévio, e a gente que somos dotados de uma sabedoria incrível, a gente vai lá e transmite. Não, então a educação ambiental crítica, ela parte de um princípio de que através do diálogo e da escuta, né, dos estudantes, da comunidade escolar, a gente vai construindo os conceitos, vai fazendo a leitura do ambiente, identificando o que aquele currículo dialoga com a realidade, né? Então,
E aí, quando a gente fala de emancipatória, tem a ver com uma ideia de criar autonomia, pensamento crítico, né? E transformadora, que eu acho que a educação ambiental, sendo um tema transversal, né, que pode agregar muitas outras áreas de conhecimento, ela também apresenta um potencial, uma oportunidade de que aquele conhecimento, de fato, transborde para a realidade no sentido de fazer uma transformação na realidade. Então, são as bases, né? E é interessante, Gabriela e Terezinha, a gente lembrar que na nossa rede estadual de ensino, eu estou no órgão central há 12 anos e eu chego bem no momento de uma das conferências infanto-juvenil pelo meio ambiente, né? E aí sim, a gente tem todo um trabalho junto às diretorias de ensino, muitos devem estar agora se reconhecendo nessa fala, o quanto a gente, na proposição de ações, projetos e programas da SEDUC e das diretorias de ensino, caminhar para essa educação ambiental, né, participativa e transformadora, né? Então, sempre nesse sentido mesmo da sensibilização, da informação, da mobilização, o quanto as nossas comunidades escolares, né, podem estar próximas da escola, né, um trabalho integrado entre áreas. Então, muito que você, né, nos trouxe até agora é prática sim comum nas nossas escolas, né? A gente não pode ter agora uma mini floresta, né? Mas nós temos ações, projetos que caminham para essa transformação, né? Então, Gabriela, é bem interessante. Assim, a gente pensa quando fala muito de educação ambiental e uma das várias críticas que você traz dos autores, que você vai falar um pouco ali, é a fragmentação da educação ambiental. Quando você trabalha apenas em momentos pontuais, dia da árvore, dia do meio ambiente, são coisas que deixam assim, parece o que você fala, acende um pontinho ali, apaga novamente. Então, o que se busca com a educação ambiental crítica e transformadora é que a educação ambiental seja incorporada de fato em todos os momentos da escola, e que ela realmente faça sentido para o aluno. Isso é uma parte importante. E eu até pedi para você voltar, principalmente nessa parte aí, para falar um pouquinho desses conceitos, porque quando eu olhei um conceito ali da Michele Sato, que é uma pessoa que me ajudou muito em entender algumas coisas, principalmente quando a gente fala de educação ambiental e quando fala do saber, dos povos originários, o respeito a esses povos, a cultura, ao que eles sabem do meio ambiente, ao como eles já buscam incessantemente defender esse saber, que é muito difícil às vezes, porque outras culturas invadem de forma muito agressiva. Você sabe disso, tenha consciência sobre todo esse ponto. E quando eu li ali que você tinha dentro do ICPT, a mensagem da Michele Sato, que foi minha amiga, que me ajudou, que me colocou num grupo um grupo geral que ela montou na pandemia, que é Observare, isso me trouxe assim uma grande assim, um refresco à alma, sabe? Aquela, né? Porque a Michele Sato acabou falecendo esse ano, da Federal do Mato Grosso do Sul. Então, é uma coisa que impactou, porque eu senti muito. Que ela já tinha aceitado um convite para vir aqui para a IFAP para fazer uma apresentação falando da educação ambiental. Então, é uma coisa que impactou bastante. Eu achei assim uma coisa assim muito legal, muito assim reconfortante. Sim. Obrigada, viu, Terezinha, de complementar esse entendimento aí de educação ambiental. E realmente a gente tem aí não apenas a Michele Sato, né, mas alguns outros autores aqui que nos inspiram, né, dentro dessa perspectiva da educação ambiental crítica. Então, a gente tem aqui a Isabel de Carvalho, que fala a educação ambiental, a formação do sujeito ecológico, que dentro da fala dela, dentro desse recorte que foi feito aqui, né, que a gente fez, traz muito em destaque esse senso de responsabilidade com os outros e com o ambiente, né? Então, para além da matéria, para além de ter uma aula de educação ambiental, que isso também é um grande debate
né, dentro da área ambiental, a gente acredita que, sim, a educação ambiental, o olhar ambiental deveria perpassar todas as escolhas, não apenas na escola, mas na vida. Né? Formal e não formal. Isso, né? Formal, não formal, não apenas no planejamento de um plano anual de ensino de um professor, mas nas compras que a escola vai fazer, né? Na alimentação que vai ser oferecida para essas crianças. Então, transborda, vai para além do currículo, né? E aí, só para comentar essa fala da Isabel de Carvalho, esse trecho, né? É também considerar que nós, não apenas os alunos, as crianças, mas todos nós somos seres historicamente situados. Nós todos somos sujeitos históricos e nós transformamos a história. A história não é feita somente, né, dentro de uma visão mais tradicional de história por aqueles heróis e heroínas que, né, até muito tempo apareceram nos livros didáticos, mas o cotidiano é fazer história, é fazer política. Né? Então, a Isabel de Carvalho nos traz muito essa provocação, e quando o processo de aprendizado ele é significativo e o aluno e a aluna se tornarem sujeitos da transformação, ajuda muito em tornar esse aprendizado significativo. Aí isso de fato fica arraigado, né? Quer dizer, a Sheila, que é da organização Sheila Secom, ela fala muito isso. A criança, ela passa a olhar para uma árvore com cuidado, querer regar a planta, não porque ela vai tirar uma nota boa, mas porque ela de fato está comprometida com aquela causa, ela realmente se sensibilizou sobre a importância desse cuidado, desse olhar. Né? Jogar um resíduo no chão, não, porque vai brigar, o professor vai brigar comigo. Não, é porque ela realmente entendeu a importância de mudar a sua própria atitude e destinar o resíduo, enfim. Então, acho que quando a gente fala, né, dessa questão do aprendizado mais significativo, passa por isso. E botar o aluno para transformar, quer dizer, abrir espaço, né, para que ele participe, de fato, é muito marcante para a experiência dessas crianças, desses jovens. Né? Porque é sempre bom a gente lembrar que a gente está falando de educação ambiental. E essas ações têm que ter sustentabilidade, continuidade. Exatamente. Né? A questão de ser permanente, né? Então, isso a gente está sempre alinhado às políticas nacionais, estaduais de educação ambiental, que trazem essa premissa de que a educação ambiental, ela está na educação básica, perpassa, né, todas as modalidades de ensino, ela está presente em todas as áreas de conhecimento, é só realmente a gente encontrar os caminhos para a sua efetivação. Né? Na SEDUC a gente sempre trabalhou muito também, Gabriela, com a questão dos pilares de escolas como espaços educadores sustentáveis. Né? Então a gente trabalha a questão do currículo, da gestão, do espaço físico e da comunidade. Né? Então, a educação ambiental, ela também acontece, né, por meio desses pilares que estão conectados, né? E isso faz todo sentido do que a Terezinha trouxe para a gente, né? Também de não pensar ações de educação ambiental de uma forma pontual, né? É sempre há um começo, né? A gente tem que ter um ponto de partida, mas à medida do possível as escolas também ir incorporando outras práticas, outras vivências, né? E o que a Gabriela traz para a gente aqui hoje é justamente uma iniciativa, né, que está em curso numa outra rede que agora a gente apresenta para vocês na rede estadual e que é muito pautada na questão da vivência dos estudantes, né? Então, acho que isso é o primordial. Exatamente, exatamente. Eu vou passar rapidamente também pela parte da Michele Sato, né, pela contribuição que a gente recortou aqui, desse trabalho Educação Ambiental, Pesquisa e Desafios, da Michele, né, em que ela fala que é preciso não somente transmitir ideias, mas desenvolver a autonomia dos alunos. Né? Um pouco se relaciona com o que a gente já comentou lá no início, né? Mas aqui também ela fortalece a ideia, ela novamente traz a ideia deles serem agentes modificadores, né? E pensando numa cultura ambiental de comunidades e não apenas no fazer para não ser punido pelo professor, professora, a pessoa que está lá no corredor, enfim. Então, a Michele sempre uma inspiração para a gente, né? E é muito bacana, Andréia, você resgatar essa ideia da educação, da escola sustentável
né, que por muito tempo pautou um programa do governo federal, talvez agora seja reativado, mas que é um conceito assim primoroso, porque realmente passa por todos os setores da escola, passa por participação da comunidade, né, porque fala da criação da Convida, que seria uma comissão de qualidade de vida, né? Então, também honrar esses espaços de escuta e de participação, seja o conselho, associação de pais, né? Os grêmios, a gente também acha que é muito importante, né? A gente não fala de meio ambiente desconsiderando a importância estrutura da escola. Estrutura, né? A estrutura, toda a parte que envolve a escola. Exato. Não somente o que está dentro, mas tudo que está fora. O território, né? Exatamente, a Sim. comunidade, passa os problemas que a comunidade tem. Isso. De como resolver esses problemas. E é importante, eu penso assim que a educação ambiental é um dos pilares que a escola deve trabalhar muito dentro do, assim, um eixo estruturante. Não só pela legislação que tem, a PNE, o programa, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9795/99, mas também porque a gente tem que pensar que a escola é o exemplo. Exato. E eu não posso ensinar o que eu não faço. Exato, a coerência, né? Super importante. A coerência sistêmica, É. todo um processo. Sim. A escola como um polo irradiador, né? É uma vanguarda, um polo irradiador de uma outra possibilidade de estar no mundo, né? Por isso que a gente traz os conceitos, né? Sim. Então, a criança, quando passa pela escola e pode vivenciar, reflorestar a sua própria escola, gente, olha que experiência que essa criança, esse jovem está passando, né? Ela passa a ter na sua memória afetiva que ela um dia transformou um espaço público. Então, isso é extremamente forte, né? A gente, muitas vezes, é colocado no nosso lugar, né, de um cidadão que não necessariamente pode transformar, pode intervir, né? Mas quando a gente oportuniza isso, cria os espaços para que isso aconteça, né? A estrutura para que isso aconteça, realmente isso ganha uma potência. E até o momento, aqui na cidade de São Paulo, quais são as regiões que vocês atuaram e estão atuando? Bom. Acho que isso é importante a gente pensar, porque a gente tem várias diretorias de ensino aqui de São Paulo que estão nos acompanhando, né? E a gente pode também ver pontes, né, para que o pessoal das diretorias possam conhecer o trabalho de vocês. Não sei se ainda está acontecendo os plantios, sim, né? Eu queria tá. que você também tocasse nesse ponto. Tá, sim. Quem estiver assistindo, colocar algumas perguntas aí, se algumas dúvidas que eles tenham para você poder responder, Gabriela. Porque como é um programa assim... Ao vivo, né? Ao vivo. Perfeito. Bom, eu trouxe aqui uma informação, né, sobre essa abrangência do nosso trabalho, né? Então, a gente, só para trazer uma dimensão, até o fim de 2022, a gente já tinha aí, atingido diretamente mais de 4.000 alunos, mais de 1.000 professores, né? Porque a gente também tem uma frente de atuação de formação de professores. E aí, aproximadamente 45.000 pessoas impactadas, né, indiretamente através dessas florestas que nós plantamos. Foram 11 mini-florestas em escolas públicas, né, com 128 espécies, né, mais de 9.000 árvores plantadas. E aí, deixa eu ver aqui onde está o nosso mapinha. Eu acho que a gente não trouxe. Eu não vi. Mas não tem problema. Tem sim. Tem? Deixa eu passar aqui. Aqui, olha. Pode projetar. Obrigada, Jéssica. Então, aqui nesse mapa, a gente tem os 11 céus onde os plantios já ocorreram em 2021 e 2022. A gente sempre planta a partir de outubro, né, que é quando volta a primavera, volta a época das chuvas, né? Antes chovia a partir de setembro, agora, infelizmente, a gente já está vivendo aí uma situação em que passa a chover com mais intensidade a partir de outubro. Então, a gente planta nesse período que garantidamente vai ter essa chuva para regar as nossas plantas. Então, esses céus, o bacana de estar em céus também é que eles são abertos à comunidade. Então, quem estiver aí da rede estadual, quiser visitar uma das mini-florestas, então pode ir a um desses céus, Ticoatira, o Três Pontos está fechado até o momento, Alto Alegre, na Zona Leste, e aí alguns também na Zona Sul. Alvarenga, Cidade Dutra, Vila do Sol, Guarapiranga, Feitiço da Vila, Capão Redondo, Campo Limpo e Paraisópolis.
Então, esses são os que já têm florestas de 1 ano ou 2 anos de idade. É importante a gente falar, que faltou de eu explicar também, que após o plantio dessa mini floresta de forma participativa com a comunidade, com os estudantes, a nossa equipe de plantio permanece cuidando e fazendo manejo por 2 anos, né? Como a gente faz um plantio adensado, né, a gente não recomenda que o terceirizado da escola entre com a roçadeira para tirar o capim, porque senão provavelmente vai matar muitas das mudas que nós colocamos. Então, a gente faz essa manutenção por 2 anos. E neste momento, daí resgatando, né, a pergunta também da Andréia, a gente está iniciando os plantios, né? São 8 novas mini florestas que a gente vai plantar esse ano. Vão ser 6 céus, né? 2, inclusive, que já participaram ano passado. Então, vai ter plantio no Campo Limpo, no Paraisópolis, né, novamente. E uma escola estadual, que a gente já iniciou um diálogo direto. Que né? ótimo. Que é a Escola Estadual Samuel Clabin, e a gente vai plantar também, do dia 12 até o dia 28 de outubro, vão ter muitos plantios acontecendo por vários lugares da cidade, e o cronograma desses plantios está no nosso Instagram, né? Então, a gente, se vocês quiserem se informar, de repente visitar a escola no dia desse plantio, ver como é que isso Quando acontece. que é o período agora? Do 12 de outubro ao 28 de outubro. Então, ao longo desse período, em algumas datas, alguns sábados, o 12 é justamente um feriado. Sim. Né? O que acontece é que, como nós estamos no céu, o céu tem uma programação para o Dia das Crianças. Então, vai se integrar a programação de Dia das Crianças de alguns dos céus. E aí, ao longo, então, até o dia 28, a gente vai ter esses plantios, né? E a gente indica que o melhor seria ir aos céus mesmo, porque são espaços abertos à comunidade, né? Quem tiver muda, semente, que quiser levar também vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. E a escola estadual, qual é a localização? Da Samuel Clabin? Isso. Ela fica no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Legal. Tá? Vale a pena a gente dizer, quem sabe daqui a um ano a gente esteja aqui nesse momento falando, divulgando já as escolas estaduais que aderiram, né? Mais para frente a gente vai conversar sobre a manifestação de interesse da rede, né? Fazer diálogos, né? Com as diretorias de ensino e vamos ampliar, né? Não, A maravilhoso. atuação de vocês. Maravilhoso. Isso. E é essencial. Pelo menos assim, as escolas do interior têm espaços grandes que podem ser feitas essas mini florestas. Eu conheço algumas que têm um espaço assim que Sim. ficaria lindo. A gente vai conversando para alinhar esses detalhes, né? A gente está muito feliz que essa parceria está dando certo, né? Hoje é essa abertura de portas, né? Um pouco, essa proposta da gente apresentar o trabalho, vocês conhecerem um pouco. Dá uma pesquisada aí no Instagram, pesquisa sobre o método Miyawaki, visitem as escolas, os céus onde a gente já plantou. E aí, então, a gente vê a melhor forma de encaminhar, né, mais adiante. E se vocês permitirem, eu gostaria de contar um pouquinho sobre como que é o programa pedagógico. Se vocês acharem que é interessante, aí a gente já... Não, pode começar. Fica à vontade. E Deixa eu- lembrando que alguma dúvida, registre, né, Terezinha, pra Boa. gente, que a gente vai A anotar. gente conversa aqui. Então, quando eu disse que a gente leva um programa pedagógico, a gente faz 6 vivências ao ar livre, né? Então, um pouco do que a Andréia trouxe, são oportunidades de experiências ao ar livre dentro de uma proposta de atividade pedagógica que instiga a alfabetização científica também, né? Porque a gente faz investigações observando a natureza, a gente não dá aula ao ar livre, aula expositiva ao ar livre. A gente tem também rodas de diálogo, mas a gente busca fazer muito a escuta e muito a observação do ambiente para ir construindo os conhecimentos, né, a partir do que o ambiente nos apresenta, do repertório que as crianças e jovens têm. Então, esse programa pedagógico, a gente elencou alguns temas, né? A gente, quando faz a parceria com a escola, vão 2 educadoras ou educadores da Formigas de Embaúba e trabalham com 6 turmas dessa escola. Então, cada turma fica com a gente por 1 hora, mais ou menos, para passar por cada uma dessas vivências, né? Então, uma vivência por semana, mais ou menos. A primeira vivência, a gente chama de leitura de mundo. Né? Então, assim como a gente se inspira muito em Paulo Freire, né? Então essa ideia de leitura de mundo é um grande diagnóstico, né? O momento de se voltar para a sua realidade,
fazer essa observação e tirar informações a partir dessa observação do que tem naquele ambiente. A nossa provocação é, apresentem para a nossa equipe, né, o que vocês, estudantes, conhecem da natureza aqui da escola. Então, as crianças e jovens é que vão às áreas e falam, olha, aqui tem o pé de amora. Normalmente é o pé de amora e o pé de ameixa que chama atenção, a néspera, né? E aí a gente circula, previamente a nossa equipe visita a escola e também identifica áreas interessantes para serem apresentadas. Então, tem também essa ideia de ampliar um pouco o repertório, né, dessas crianças e jovens. Então, às vezes, um ninho de João de Barro passa despercebido, uma casa de abelha nativa passa despercebida, e a gente vai, então, apresentando e complementando essa leitura da paisagem mais natural pela também visão das educadoras e educadores da Formigas. No segundo encontro, a gente fala sobre o clima. E aí é muito bacana, porque aí a gente leva um termômetro que mede a temperatura do ambiente e circula com os estudantes por ambientes com características diferentes. Então, mede a temperatura no centro de uma quadra, num entorno completamente impermeabilizado e concretado, mede a temperatura e depois vai para algum ambiente mais arborizado e mede novamente a temperatura. Gabriela, você já pensou nesses dias que estava aquele calor? Não, dá mais de 5 graus de diferença. Mais de 5 graus de diferença, né? E aí, é assim, a investigação da natureza ali com um instrumento de medição. Não tem muito o que contestar, não tem negacionismo que viabilize você querer contestar o dado de um termômetro. Então, a partir disso, aí as crianças olham o termômetro, aprendem, né, como é que faz essa medição também. Estende-se uma reflexão. E aí, gente, onde está mais fresco? Onde, até no corpo, onde é mais agradável de ficar, né? E o que vai acontecer, então, se a gente eliminar todas as árvores e florestas da cidade, do planeta, enfim. Então, a partir dessa constatação, vai se conversando e a gente aproveita e leva um terrário, né? O terrário que é essa estruturinha, né, de um pequeno ecossistema num pote fechado, que permite observar a evapotranspiração. Então, a gente também conversa um pouquinho, né, sobre a importância das árvores, né, nesse processo de deixar o ar mais úmido. Né? Então, é isso, observando aí, né, o ambiente, esse terrário. Você cerca a criança dos cuidados da floresta, mostra a importância, a convivência, a harmonia. Está muito de acordo com o que o Lai Hargis fala sobre isso, que é preciso trazer a ele a vivência, o contato, o respeito, de determinadas fases, até que ele tenha aquela criticidade lá no ensino médio, quando começa lá no final do ensino fundamental, anos finais, e até o ensino médio, a criticidade, e aí vem falando da justiça social. Então, vem bem de encontro essas fases. Que bacana. Porque é isso, olha, Terezinha, quando também a gente recebe essa turma, né, as crianças e os jovens, eles vêm com energias muito diferentes, de acordo com o território, de acordo com a experiência que eles já podem ter ou não de sair de sala de aula, um contexto mais violento, menos violento. Então, quando a gente também, nós fazemos uma formação interna da nossa equipe de educadores e educadoras, a gente acha muito importante ter o espaço para as coisas que não necessariamente são direcionadas, né? E nesses momentos, né, dessa experiência com a natureza, pode emergir dos indivíduos, né, então entendendo essa ideia também de educação integral, né? Cada criança, cada jovem com seu histórico, com seu repertório cultural, naquele momento, vem à tona temas que às vezes não têm a ver, mas que por estar naquele momento aconchegante, às vezes até com uma equipe nova, que a criança pode se manifestar de um jeito diferente como é com o professor, a professora, que já conhece por um tempo, emergem outras coisas. Então, a gente entende que tudo isso faz parte dessa experiência. Isso também tem afeto, isso também tem acolhimento, essa escuta é muito importante. Isso vem... Em uma época que a gente sai de uma pandemia, a gente percebe que para a escola foi muito problemática, falar um pouquinho mais sobre isso, colocar ele em contato com a natureza, retoma um sentido mais amplo do se envolver com o outro, e aí a gente fala do socioemocional, que as habilidades ali que vão, sabe, até para o professor, para a comunidade, para tudo, né? O respeito ao outro,
o respeito à natureza, o respeito a tudo que se passa nesse ambiente. Sim, sim. Então, assim, são momentos breves, né? A gente não fica muito tempo, mas mesmo com esse pouco tempo, a gente já colhe, né, essas manifestações e percebe, né? Então, às vezes, a gente respeita uma criança que, quando a gente está caminhando, essa criança, ela demora um pouco mais, não é porque ela está... Ai, não pode, já está com o grupo. Não, ela está simplesmente olhando ali o movimento de umas folhas que bateu um vento. E a gente deixa também, é uma oportunidade de que isso se Observação, manifeste, né? De que tem criança que a gente deixa subir em árvore. Às vezes os céus, as escolas já têm árvores grandes que elas podem subir. Então, às vezes a gente ouve aluno de 8º ano falando, pô, primeira vez que eu estou subindo em árvore. Você fala, gente... A gente tem uma pergunta aqui no chat. Tá. O Paulo está perguntando aqui para você como entrar em contato com a ONG para estabelecer parcerias. E ele também pergunta qual é a área de atuação da ONG, quais municípios atende. Tá. Para entrar em contato, Paulo, você pode escrever para o direct do nosso Instagram, né? Entrando no nosso Instagram, a gente tem um formulário em que você pode se inscrever, né? Colocando os dados da sua escola, aí tira a foto da área que você imagina que possa receber essa mini floresta, tá? E no momento, a gente está focando a nossa atuação na Grande São Paulo, porque esse trabalho de levar as mudas tem toda uma logística, né? E por enquanto a gente está focado aqui, mas é isso, né? Até o momento nós trabalhamos nessa região da Grande São Paulo, tá bom? E oficialmente também a gente vai enviar para as diretorias de ensino um formulário, né, para manifestação de interesses também. Olha que legal, então a gente vai ter uma mini floresta no estado inteiro, em cada escola. Nós vamos ampliar aí, Gabriela? Como que você pensa nesse aspecto aí, essa ampliação? A gente tem sido muito provocado nesse sentido, Terezinha, e aí para a gente é muito bom poder vir ao poder público, né, vir às secretarias falar, porque a gente acredita que é um trabalho que pode virar política pública. Né? Eu acho que não precisa depender de uma organização da sociedade civil para que um programa de restauração ecológica nas escolas, de restauração dos biomas nas escolas aconteça. Que parte da escola e vá expandindo até a comunidade. A gente atualmente tem condições de fazer esse trabalho com a nossa presença bem intensa, né? Quando essa parceria acontece nas escolas da Grande São Paulo, e a gente tem muito um desejo. E estamos refletindo internamente, conversando com parceiros também, conselheiros, para tentar entender como que isso pode ser ampliado, né? Virar política pública. Então, não precisa ser só Mata Atlântica. São Paulo tem Cerrado, por exemplo, né? Às vezes pode ser do Pantanal, a Caatinga, enfim. Então, para nós tem sido uma reflexão, né? Porque nitidamente a gente não tem pernas para ir fazer floresta na Amazônia, por exemplo, né? Apesar de que é maravilhoso o bioma, mas a gente não tem equipe mesmo, nesse momento, né? Então, a gente está pensando internamente o que seria o melhor caminho, né? Será que tem que depender de uma organização do terceiro setor? Ou será que, de alguma forma, a gente cria um material e aí as prefeituras se apropriam desse programa? As prefeituras que muitas vezes têm seus viveiros, né, produz o seu composto, seu adubo orgânico, quer dizer, eles têm todas as condições, tem o maquinário lá de obras para poder eventualmente revolver um solo, né, às vezes é mexer ali as peças, né, para poder fazer com que essa política aconteça. Você tocou num ponto assim que eu sempre morei em sítio, na minha infância, depois da minha adolescência, e aí era um sítio que era da minha família, foi vendido e tal. E ali a gente tinha muita, não sei se conhece, a gabiroba. E era a gabiroba rasteira, não aquela de árvore. Um arbusto. Era a menorzinha que é típica do Cerrado. Então a gente tinha muito, nessa época, que depois da primavera e depois, aí mais ou menos em janeiro, final de dezembro, a gente saía pelo campo ali e a gente se esbaldava de vários tipos de frutas específicas do Cerrado, que depois eu vim entender mais tarde que... e hoje a gente não consegue muito encontrar esse tipo. A gente até encontra a de árvore, que é aquela que mais de 3 metros, mas essa, que é a de arbusto, mais menorzinha, é bem difícil de encontrar. Pois é. E o interessante é que
nesse contato, lógico, eu plantei no meu jardim uma. Mas não foi a de árvore, que acabou, eu achei que era, quando eu comprei, achei que era de arbusto, mas aí era a de árvore, que dá mais de 3, 4 metros, né? E agora ela sempre, todo ano ela está florindo e eu me esbaldo na gabiroba. Que delícia. E esse ano já vai ter. Que delícia. Então, é um contato que eu tive lá na minha adolescência e infância, mas que a minha mente o tempo todo está ali, voltando, e a necessidade. Sempre que eu acho, eu vejo pequenos locais de mata, assim, eu sempre estou procurando, mas dificilmente se encontra. Pois é. A gente até tem a gabiroba dentre as espécies das nossas listas. Agora eu não sei dizer, eu precisaria olhar o detalhe, né, da caracterização, se é essa gabiroba alta. Eu imagino que seja porque é da Mata Atlântica, né? Apesar de que a gente... A outra é um mais arbusto. É o que eu estou procurando, mas eu não tenho encontrado. Mas é muito interessante. Isso me fez pensar uma informação que a gente, uma vez conversando, né, com parceiros... Então, a gente conversou com um técnico da Secretaria do Verde e Meio Ambiente que faz o reflorestamento da cidade, nas ruas e tudo mais. E ele fala o clima urbano, né, ilha de calor e tudo mais, já está tão modificado que muitas vezes as árvores do cerrado se adaptam melhor do que as que eram originais de Mata Atlântica. Tem bolsões de cerrado pela nossa cidade mesmo, existem esses bolsões, mas não na escala como ele nos trouxe, né? De que onde era Mata Atlântica, agora as plantas de cerrado têm se adaptado melhor. Mas também é muito fluido esses limites, né? Não é que nem território de município que tem uma... Não é assim tão exato e... A gente está falando aqui, né, dessas particularidades e é sempre bom lembrar que a gente está tratando aqui de um tema curricular, né? Então, obviamente, a gente vai ter componentes curriculares que vão dialogar mais com a temática de biomas, ecossistemas e todos esses conceitos que a gente está tratando aqui hoje de restauração ecológica, né, de espécies, mas é sempre bom lembrar que pode ser sempre um trabalho integrado, né, e trabalhando diferentes áreas, né? Com certeza, Andréia. Então, olha, se a gente voltar, né, para apresentar a terceira vivência de quando nós estamos na escola, nessa vivência, ela é uma vivência que também as crianças, os estudantes costumam gostar muito, porque a gente vai fazer um estudo do solo, né? Então, a gente veio fazendo uma leitura do mundo, fizemos um estudo do clima, uma problematização sobre o clima, e aí a gente fala do solo, que é um dos princípios do método Miyawaki, enfim, um dos princípios também da permacultura, do entendimento da agricultura orgânica. Então, o solo vivo, como diz Ana Primavera, né, que é também uma inspiração, né, é muito necessário. E reativar a vida desse solo passa por trazer folhas secas, né, por trazer abrigo para esses seres, para os animaizinhos conseguirem viver ali, para os fungos poderem se desenvolver, enfim. Na vivência sobre solo, né, que é essa que está aqui, vai entrar na tela, a gente faz, então, uma coleta, circula pela escola para coletar 1 ou 2 amostras de terra que são identificados ali em alguns espaços da escola, às vezes até da própria área onde vai ser futuramente a mini-floresta, que o solo pode já estar revolvido e preparado. A gente leva uma amostra de solo muito vivo, normalmente dos minhocários, composteira, né, das próprias educadoras e educadores da nossa equipe. E a gente leva algumas amostras de argila, né, que é um componente do solo, e encerra essa vivência fazendo pintura com tinta de terra, né, André? Então, dialoga muito com essa ideia de que a experiência com aquele elemento solo pode envolver a biologia, pode envolver a geografia, pode envolver a arte, né? Não necessariamente precisa estar fechado na caixinha das ciências da terra, né? A gente gosta muito quando a gente consegue, na vivência, também transitar e agregar outras linguagens que têm mais a ver com outras áreas do conhecimento. Vocês já trabalharam com alunos do ensino médio? Não, ainda não. Isso o Paulo perguntou se existia alguma diferença entre o trabalho do ensino médio com o ensino fundamental. Boa pergunta, porque a gente, atuando na rede municipal, a gente trabalha com a educação infantil, e aí realmente a linguagem muda muito. Essa apresentação que eu estou fazendo, ela tem mais a cara do ensino fundamental, da maneira como nós estamos fazendo, né? Na educação infantil, a gente faz muito mais vivência, a gente não leva termômetro, por exemplo, né?
e a gente leva outras leituras para fazer com eles. A gente faz mediação de leitura com eles, né? Então, para o Samuel Klabin, especificamente, que é a escola estadual que nós estaremos trabalhando esse ano, não tem ensino médio, né? Então, a gente ainda vai levar essa proposta de... Mas caso outras escolas da rede se interessam por questões que tenham os critérios, daí vocês vão estudar também Isso, essa aí a gente vai fazer alguma possibilidade? adaptação, né, no sentido de dar uma olhada, né, estudar o currículo, né, do ensino médio e ver o que das nossas vivências vão precisar ser adaptadas para fazer mais sentido para esse público mais velho, né, que aí está trabalhando com outra profundidade, alguns temas, alguns conceitos, né? Vale lembrar também que a nossa rede, a gente tem o EJA, né, Terezinha? Tem o EJA. É uma questão interessante a se pensar também. Muito. A gente sempre tentou envolver o EJA, mas na rede municipal ele costuma ser no período noturno. Então, a gente não tem como fazer as vivências no período noturno, mas havendo as escolas no horário comercial, né? Tem os centros que esse daí tem o dia todo. Então, a gente com certeza, aí vai agregar um conhecimento, né? Uma bagagem dos adultos mais velhos que muitas vezes têm uma experiência com a terra, né, da infância que vai ser bem rico mesmo. Tem outras etapas? Tem, olha, conhecer? só aí a etapa de plantio, né? Então, que para a gente esse é o dia de coroamento dessa experiência de transformação do ambiente, né? Então, para esse dia acontecer, a equipe de plantio já abriu os buracos, revolveu, as mudas já foram entregues, então é o dia de arregaçar as mangas e plantar. A gente também faz um dia de plantio com a comunidade, né? Então, para além desse dia, que é um dia de escola e tudo mais, a gente articula com a comunidade para os pais, as famílias, os vizinhos, a UBS, enfim, estruturas vizinhas que queiram poder também chegar. E aí a gente faz ainda uma quinta vivência, que a gente fala sobre as sementes, a importância das sementes. E aí a gente leva uma amostra de sementes da Mata Atlântica, fala das estratégias. Com os pequenininhos a gente lê um livro que fala sobre semente. E a gente faz uma bomba de semente, né? Que é uma atividade inspirada numa técnica da agricultura natural, em que você envolve numa bolinha de argila um pouquinho de terra e uma muvuca, né? Que é uma misturinha de sementes. Daí nessa muvuca a gente põe semente de Mata Atlântica e um pouquinho de adubação verde. Ali tem uma sementinha de palmeira jussara. Fecha essa bomba e aí dispersa no ambiente. Originalmente a ideia disso era manter a semente viva no ambiente, dispersar ela na época que ainda não é de chuva, para quando voltar a chover, então essa argila derrete, aí sim a semente vai germinar no momento mais propício. Então, uma estratégia aí de dispersão de semente e de conservação das sementes. É muito legal para trabalhar com os estudantes, para conversar, falar e mostrar para eles a importância da dispersão. Isso, e eles adoram mexer com argila, né? Pensa, nossa, bomba, será que se eu jogar vai explodir? Tem todo um imaginário em volta disso. Mas esse fazer manual, aí ver as sementes, né? Tem uma semente enorme de uma planta chamada araribá, que parece uma asa de morcego, e quando você joga para cima, ela sai rodando, então eles pegam, joga para cima a semente do guapuruvu, a coisa linda, a gente brinca da embalagem, né, da semente, então é uma casquinha, aí por dentro tem quase que parece um papelzinho, aí abre, aí vem a sementinha que é linda, dá para fazer artesanato, enfim, então a gente trabalha bastante com essa sensibilização, esse olhar, e o quanto que, às vezes, uma semente, como a da quaresmeira, parece um grão de areia, menor que um grão de areia, ela dá uma árvore de mais de 10 metros de altura, né? Enfim, então é uma coisa muito bacana, né? E a gente leva um material de apoio, que são impressões plastificadas daquele livro do Lorenzi, das árvores brasileiras. Então, eles veem a semente e muitas vezes vem também aquele cartão que tem a foto da árvore adulta, as folhas e tal. Então, um dia também aí de ampliar o repertório sobre as árvores da Mata Atlântica, né? Através do estudo das sementes. Vocês colocam a mini floresta, vocês visitam, a quantidade de pássaros, também os alunos percebem isso? Que começam a aparecer? Então, depende muito da região em que nós estamos plantando, né? Tem lugar que quando a gente colhe o depoimento, eles falam assim, que era um lugar que tinha só lixo, né? E aí, com o tempo, então, foi restaurando, revitalizando e vindo a floresta.
eles observam, sim, por exemplo, a gente teve um episódio no Céu Alto Alegre em que a primeira etapa após o plantio deu um campo de girassóis, que o girassol é uma das espécies de adubação verde que a gente leva. E aí teve, assim, uma invasão das maritacas que vinham comer as sementes de girassol. Então, o campus de girassol virou atração turística no céu. Que eu tava pensando, né? Primeiro porque as pessoas vinham tirar selfie com os girassóis gigantes, o girassol com a cabeça gigante, assim, o pessoal ficava tirando selfie, era maravilhoso, né? Você pensava, tirando selfie com o girassol, gente, que lindo. E aí, de vez em quando, no meio do dia, vinha aquela revoada de maritaca para comer as sementes de girassol. No revolvimento do solo mesmo, a gente já, né, vem os bichinhos, então vem o João de Barro, vem o sabiá, comer, né, as minhoquinhas, os insetinhos que vão ficando ali pelo solo. E aí as crianças, mais a longo prazo, começam a observar. Até no Céu Campo Limpo, por exemplo, começou a vir o sagui. Né? Então, no caso, foi uma funcionária que falou, olha, eles começaram a visitar aqui a área e tudo mais. Mas sim, a gente instiga essa observação, mas é uma construção também, né, Terezinha? Uma construção, inicialmente, quando não tem algo que chama muito a atenção, né, como, por exemplo, a revoada de maritacas, passa um pouco despercebido, mas na primeira fase, interessante, porque o que chama a atenção, às vezes, são as joaninhas, que enche de joaninha, então são os insetos que passam também a frequentar aquele ambiente que está em processo de restauração. E aí é legal dizer que floresta não é só árvore, né, gente? Floresta é toda a biodiversidade que, junto com as plantas, vão se aproximando, né? São os insetos, são as aves, eventualmente mais para frente esses mamíferos, né? O sagui, o saruê, que é aquele gambazinho, né? Às vezes até teiu, que é aquele lagartinho, né? A gente encontra, assim. Então, é isso, essa percepção junto também. Com as árvores vem uma gama da biodiversidade, uma recuperação dessa Toda a cadeia alimentar vai sendo restabelecida ali, né? E aí a gente encerra, né, as vivências com essa última que a gente acha muito preciosa. A gente constrói com os grupos de argila, né? A gente propõe a construção desses guardiões da floresta. Né? Então, é uma ritualização desse encerramento e uma ritualização de um pactuar do cuidado com a floresta. Né? Então, quando as crianças não estiverem na escola, quem vai cuidar da floresta vai ser esses guardiões que eles constroem com argila e os elementos que eles coletam ali no ambiente da mini floresta, mais algumas sementes que a gente leva, sementes da cozinha mesmo, canjica, feijão, milho. Tem umas imagens ali de colheita de feijão ali. Tem. É muito bacana, né, ver como está ficando os ambientes após o plantio. Então, o que eu apresentei, né, é o que leva ao plantio. E aí aqui, o que a gente tem? A gente tem algumas imagens do dia do plantio e do pós-plantio. Né? Então, em cima são duas imagens no Céu Campo Limpo, de 2021, né? No meio ainda do confinamento, daquele revezamento por conta da pandemia, mas a gente perguntou se a escola queria receber o projeto, eles quiserem, então a gente implementou. A foto de baixo é no Céu Capão Redondo. O Céu Capão Redondo é muito bacana, porque além das 3 escolas do Céu, algumas escolas do entorno também quiseram se envolver. Então, teve a EMEI Anísio Teixeira e a escola MF Donato Sussumo, que trouxeram também suas crianças para participar do programa pedagógico, né? Então, aqui criou-se uma rede. Criou-se uma rede. E a floresta do Capão fica numa passagem, né? Um escadão, é na beira de um escadão por onde a comunidade corta caminho. Então, também a comunidade está vendo o espaço se transformar. Então, vira e mexe, tem uma pessoa que vai, leva um vaso e planta uma outra espécie ali. Então, junto com a mini floresta já tem mamão, azaleia, uma série de outras espécies. Aí aqui é interessante porque tem essa floresta do Capão Redondo antes, então você vê que já tem algumas árvores, mas em grande parte ela é um gramado, ela era um pouco inclinada, mas deu para fazer o plantio, e o depois, 6 meses depois só, né? Então, depois de revolver o solo e trazer as mudas, já deu essa cara, né? Isso em outubro, não, aí vai ser, a gente plantou em outubro, né? Então aí é outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, mais ou menos, no fim da época das chuvas, né, do ano seguinte. Aqui também algumas outras interações de espécies, não apenas humanas, né? Então, também, além das joaninhas, as borboletas, né? Chamam muito, vem muita borboleta, de várias cores.
Então, isso chama muito a atenção, né? Antes não tinha, gente, num gramado não vem, né? Quando você começa a ter as florzinhas, e aí a gente também traz outras espécies companheiras que vão ter flor, simplesmente para ter flor e atrair borboleta, né? Não é nem que ela nutre o solo, não, vai ter flor, também é importante, né? Aí tem uma senhora... Uma coisa importante que você está colocando é que a natureza demora para ela conseguir fazer esse reflorestamento. Que não é assim de uma hora para outra. É importante que os alunos entendam esse processo, que o desmatamento, que a degradação acontece rapidamente, você sabe disso. Exatamente. Mas para você conseguir retomar toda aquela área que foi desmatada, e para você retomar, é um processo mais lento. Exatamente. Inclusive, muito importante você falar isso, Terezinha, porque você pode pôr essa imagem novamente? Tem muita gente que quando olha essa imagem, fala, nossa, que monte de mato é esse crescendo? Não tem cara daquele jardim com árvores em formato de pirulito, né? Aquele paisagismo que a gente olha e fala, meu, beleza, é bacana, interessante para um determinado contexto, mas não é floresta. Então, esse trabalho de educação ambiental com os estudantes, envolvimento da comunidade, também tem esse intuito de dizer, olha, gente, ali não é um matagal qualquer que está crescendo de forma totalmente aleatória. É um reflorestamento, restauração. Tem mais de 100 espécies de Mata Atlântica, né? Por mais que pareça um caos, a floresta é isso, gente. Né? A semente, quando ela é dispersa pelo vento, ela não vai escolher, eu tenho que cair daqui 2 metros da minha amiga ali, porque... Não, vai, né? A coisa vai fluindo de forma orgânica. Então, o processo de restauração dessas mini-florestas ficam com essa cara que muitas vezes é visto como um matagal, né? E a importância da gente ter a comunidade participando. E aí é uma senhora, né, que contribuiu com a manutenção e que vira e mexe passa por essa floresta do Capão para poder fazer os cuidados, ver se tem o feijão guandu para colher, né? Então, aqui é no Campo Limpo, né, uma floresta que já estava com 2 anos, então uma das mulheres que trabalham lá indo colher o feijão guandu para comer. Né? O feijão guandu é um feijão que na culinária nordestina é muito apreciado, faz farofa e tudo mais, né? Gabriela, a gente tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Kimie. Boa. O acompanhamento do projeto nas escolas é contínuo? Em São Paulo, algum animal diferente já visitaram as mini-florestas, como o tucano? Já. Às vezes é isso, né? Se a gente tem... Bom, contínuo... Vamos para a primeira pergunta, né? Quando eu estou tentando entender a pergunta, mas contínuo tem a parte pedagógica e tem a parte do plantio, né? A parte do plantio, como eu comentei, são 2 anos de manejo que a nossa equipe vai e faz. Da parte pedagógica, o que a gente faz, né? A gente tem esses 6 encontros que acabam virando mais ou menos 6 semanas de atividade com os estudantes. Antes de falar com os estudantes, fazer essas vivências, a gente entra em reuniões pedagógicas, no caso a ATPC, para explicar o projeto para a equipe docente, né? E, eventualmente, até já falar de algum tema que vai ser trabalhado, problematizar se faz sentido incorporar as vivências a algum projeto de algum professor ou professora. Então, a gente faz essas provocações quando a gente apresenta o programa. E no fim do programa pedagógico, a gente também faz uma roda de avaliação com esses professores. Neste momento, nós estamos testando o que seria uma segunda etapa, né, desse programa pedagógico focado aí sim nos professores e professoras. Então, a gente está testando entrar nas reuniões pedagógicas, né, no caso da rede municipal são as GEIFs, né, para poder ir com a equipe de professores para a mini-floresta, para fazer as vivências com os professores e professoras. Muito interessante isso. Então, a gente está testando esse modelo, né? Fizemos um encontro apenas e com as escolas que se demonstraram interesse, a gente também não vai obrigar, né? Mas a gente vira e mexe e mantém esse diálogo. Oi, tudo bem? Olha, a gente vai retomar. A gente ainda está tentando fazer a segunda etapa, como é que está, né? As escolas estão indo, sua escola tem frequentado a mini-floresta. Então, a gente não perde o contato por completo, né? Porque para a gente é muito valoroso, foi todo um investimento, né? É uma causa para a gente também ter essas florestas vivas não só da parte de árvores e animais, mas viva dos animais humanos presentes também, nós, né? Seres humanos presentes também.
E de animais diferentes, né? Então, eu comentei do sagui, né? O tucano, a gente viu no Céu Cidade Dutra. Poxa, que legal! Aquele tucano que tem o peito vermelho, né? As costas pretas, muito bonito. E essa visita desses animais depende muito se existe na região alguma outra parque, área florestada onde eles possam se abrigar, né? Então, quando existe, eles conseguem... E aí é legal porque essas mini florestas viram ilhas, por onde trampolins, né? Por onde essa fauna pode também, fauna ou de aves e tudo mais, podem passar a abrigar, né? E aí ampliar o território de circulação. E com isso também elas trazem sementes. Exato. Nossa, tem um monte de planta que nasce que a gente não semeou. Exatamente. Isso é maravilhoso. E isso mostrar ali no desenvolvimento o quão é importante a biodiversidade. E o nosso país tem muitas. E a importância desse contexto e discutir. Exatamente. Acho que durante toda a sua fala é importante a gente lembrar que você caracteriza, né, esse espaço, você fala muito da questão da transformação também. Você acabou de dar um exemplo de uma revitalização de um espaço público, né, de passagem. Você trouxe a questão da regulação do clima, né, a questão da temperatura e todo esse contexto que a gente está vivendo. Entender a mini floresta como uma ferramenta pedagógica, né, de transformação também social. E eu queria que você, por favor, que agora a gente já vai caminhando para o final do nosso diálogo aqui, que você resumisse para a gente as funções ou, como você preferir, os serviços ecossistêmicos, né, que as florestas têm. Então, só para quem está nos acompanhando, né, ter uma síntese da importância das mini florestas. Bacana. Para a gente isso é uma questão que a gente trabalha bastante internamente, né? Porque a princípio também a gente acredita que assim como nós, a floresta como um grande organismo que abriga uma série de seres, né? Por si só já deveria ter o direito de existir, né? E aí a gente que vive nessa sociedade capitalista acaba tentando identificar elementos que eventualmente nos beneficiem, né? Beneficiem a humanidade. Então, quantificar carbono, quantificar diminuição de temperatura, serviços, né, ecossistêmicos, que a gente também está se apropriando disso, né, André? Para até poder dialogar, né, com esse público, que também é importante, né? Mas a gente, a princípio, né, eu acho que a gente tem muito, isso também a Teresia comentou em outro momento, né? A gente busca muito resgatar uma postura de respeito e de conexão que os povos originários têm, né, com os ecossistemas, com as florestas, os biomas, enfim. E isso passa por ver aquilo como um espaço sagrado, por ver nós dentro daquilo e não aquilo para nós, né? Então, eu recentemente vi uma fala do Gerson Baniwa, que eu não conhecia, maravilhoso professor de uma universidade de Brasília, que ele diz assim, quando a ONU fala dos direitos humanos, né, tem que pensar os direitos humanos indígenas, porque antes de falar de humano, a gente fala da natureza. Então, olha que coisa primorosa, né? Você pensar que ele não se coloca o humano acima, não tem o direito humano, não. Primeiro tem que pensar o direito da natureza e o humano está dentro disso, né? Então a gente se inspira muito nessa perspectiva. Mas falando, né, do quanto que a gente vivendo nesse caos urbano e vivendo essa crise climática, é importante sim falar do quanto que essas iniciativas de quintais de escolas arborizados podem sim causar algum impacto ali no território. Né? A gente não vai salvar a crise ambiental fazendo isso, mas a gente precisa caminhar para criar essa cultura e isso é uma ferramenta valorosa. Oferecer esse espaço para as escolas. Isso. Que demora quanto tempo, Gabriela? Mais ou menos, a Kimie já entrou aqui no chat novamente, perguntando quanto tempo demora para se chamar de uma mini floresta. A gente já chama quando põe as mudas, tá? Mas para ficar com cara de mini floresta, demora um tempo, porque é isso. As pioneiras vão estar em 2 anos com 4 metros de altura, mas a gente tem árvores ali que vão chegar a 10, 15, 20 metros.
E às vezes são as espécies secundárias, então que vão levar anos para chegar a esse porte, né? Mas para a gente lá com as mudas, a gente já configura como sendo uma mini floresta em processo de restauração e é dinâmico, né? Então esse ambiente vai se transformar muito ainda, né? E aí, falando então, trazendo essa ideia dos serviços um pouco, né? A gente, nunca perde de vista essa dimensão da sensibilização da educação ambiental, né? Então, como que ela serve, né, como uma oportunidade de reconectar, né, as comunidades com a natureza e aí a pautar os temas da emergência climática, da importância da restauração dos ecossistemas. Melhora a qualidade do ar, porque vai absorvendo carbono, né, que está na atmosfera, então o processo de crescimento absorve bastante carbono. Aumenta a infiltração de água no solo, né, então indiretamente contribui para diminuir as enchentes, né, porque as enchentes é quando aquela grande quantidade de água diretamente vai para os córregos e rios que transbordam. É a impermeabilização do solo que nós temos nas grandes cidades. Exato, devido à impermeabilização. Então, e assim, o gramado, né, por mais que a gente não esteja falando de um ambiente impermeável, mas a capacidade de absorção e contenção de água de chuva de um gramado é menor do que de uma floresta, porque parte da água fica na copa, né? Parte da água, quando passa a infiltrar, também daí tem o solo lá com as raízes que contribuem para esse processo da água infiltrar no solo, né? Cria esses corredores de biodiversidade, né? O tucano, né? O sagui visitam a gente, as maritacas. Diminui as ilhas de calor, né, porque cria um ambiente arborizado, você tem ali a evapotranspiração, o sombreamento, até o processo de reflexão do calor do sol pelas folhas, né, que contribui para diminuir essa temperatura ali do microclima, né, desse ambiente mais próximo. E aí é isso, né, então indiretamente vai melhorar a saúde das pessoas, com o tempo produz alimento, né, então como eu falei, a gente está levando árvores frutíferas de espécies mais comuns, né, de serem ingeridas aí na nossa cultura. E é isso, a gente espera que virem salas de aula ao ar livre, né? Nosso grande desejo é que realmente passe aí para fazer uma leitura, para ser ocupadas nesse sentido, né? Nós estamos chegando ao final da nossa live. Certo, Gabriela, que maravilha. Porque a gente conversou quase de todos os assuntos. Foi. E acho que a Andréia quer falar um pouquinho. Isso, na sua apresentação, Gabriela, você nos apresentou também a questão da interface com a Agenda 2030 e os ODS, né? Eu acho que é importante a gente retomar, né, dessa ligação da iniciativa de vocês com também outros marcos, né, outras iniciativas, inclusive no âmbito global, né? Então, se puder comentar agora nesse encerramento. Tá bom, vamos lá. Então, tem aqui um slide, né, que traz um pouco dessas parcerias e um pouco das premiações. Eu vou me ater mais a essa questão dos ODS também e a ONU. Então, a gente é parceiro da ONU, né, dentro da década da restauração dos ecossistemas, né? Então, a gente fez essa parceria, né, a ONU, além de, junto, né, com todas as comunidades, os estados, né, do mundo, definir esses objetivos do desenvolvimento sustentável para serem perseguidos tanto pelos governos, quanto pelas empresas, quanto pela sociedade civil. Então, a gente fez esse estudo de buscar quais seriam esses ODS, né, que se relacionariam com a nossa atuação. E a gente chegou nesses 6 principais ODS, né, que é saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global e vida terrestre, né? Então, a gente também mira, né, também atua no sentido de tentar contribuir para chegar a esses ODS. É isso, é uma missão de todo mundo, né? Todos nós aqui, governos e empresas. E esse trabalho de vocês está na mídia, né? Eu já cheguei a ver em veículos de comunicação a nível nacional o trabalho. Você quer comentar um pouquinho isso? E a gente fica muito feliz, porque a gente espera que isso faça com que ações
semelhantes sejam inspiradas, né, a partir dessa iniciativa. Para a gente estar na mídia tem muito um papel de inspirar. Eu acho que, primeiro que é um tema extremamente relevante, plantar árvores, gente, é uma tecnologia assim, ancestral, não tem nenhuma grande invenção nisso, né? Mas é importante que isso ganhe outras escolas, que os quintais das escolas como um todo, não apenas das escolas, mas de terrenos que estão ociosos, né, pela cidade. Assim, a gente está falando de lugares onde a gente ainda tem gramado, mas o meu sonho mesmo é quebrar o concreto em muitos pontos e ter isso estruturado também no planejamento de verdade, né? Quanto de metros quadrados de áreas verdes para a gente ter um bem-estar o ser humano precisa. São dados que a ONU nos fornece e, com certeza, se você vai para a Zona Leste, você percebe que isso não está sendo atendido, né? Tem que quebrar concreto para poder voltar a ter vegetação, né, e bem-estar. Então, para a gente é uma missão, estar na mídia, a gente espera que ganhe outra escala, que inspire, né, que faça com que as pessoas coloquem esse tema e falem, nossa, é verdade, deixa eu ir lá pesquisar, será que dá para fazer aqui na minha comunidade? Então é isso. Sim. Gabriela, acho que agora a gente já pode ir encerrando, né, Terezinha? Meu muito obrigada, nosso muito obrigada, né, por essa aproximação. Então, por favor, as diretorias de ensino, as escolas, acompanhem as comunicações sobre a chegada de formigas de Embaúba, né, na nossa rede estadual. Esperamos logo ter notícias sobre a Samuel Klabin, né, das tratativas. E muito obrigada por todos que nos acompanharam nessa transmissão. E estamos à disposição na COPED, junto com Gabriela no Formigas de Embaúba e Terezinha aqui, para eventuais dúvidas. Gabriela, quer dar alguma última contribuiçãozinha para a gente fechar? Depois eu termino aqui. Eu quero principalmente quem estiver perto de São Paulo, aqui na cidade, quiser participar dos plantios, que sejam bem-vindos e bem-vindas, tomara que venham. Entrem lá no nosso perfil do Instagram para ver essas datas. E espero que isso inspire, né? A gente não precisa ser só através da Formigas, né? Que essa iniciativa possa ser tomada. Às vezes vai lá na sua prefeitura, vê se tem viveiro, como que faz para conseguir muda. As escolas, de uma maneira geral, conseguem de graça a muda, só tem que ir lá buscar, enfim. Então, que isso seja inspiração. Eu sei que tem municípios do interior que estão com programas, né, bacanas relacionados a plantio de árvore. E é isso. Obrigada, gente. Então, aqui a gente vai finalizando essa live, aqui, falando um pouco sobre educação ambiental e as formigas de Embaúba. E aqui, falando para o professor, professora, essa live ficará no repositório e no YouTube. Assistam, acompanhem e, principalmente, executem essa nova vivência de a gente ter mini floresta em nossas territorialidades. O que você acha? Que sigamos aí em diante. Isso. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Andréia. Obrigada. E obrigada a você que está aí assistindo a gente.